E aí, tudo bem? Pensa comigo. Como é que um simples número escondido num texto de 4.000 anos poderia mudar completamente o sentido de uma história que a gente achava que conhecia? Pois é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Para começar, a nossa história mergulha num enigma que tem literalmente milênios. Uma única pergunta que nos leva para um universo de significados ocultos. A pergunta é essa: por que exatamente 318 homens, sabe? Não 300, nem 350, mas 318 cravado. Essa precisão toda já é a primeira pista, né, de que tem mais coisa aí do que só uma contagem de soldados. Para decifrar isso, a gente precisa de uma chave, uma ferramenta de interpretação que para eles naquela época era super comum, mas que hoje, hoje parece quase um segredo. Vamos descobrir que ferramenta é essa. A chave para esse mistério todo está numa ideia que é, francamente, fascinante. E se cada letra também fosse um número? Pra gente hoje isso soa meio estranho, mas para o mundo antigo isso não era uma hipótese, era a realidade. O nome dessa técnica é gemátria. Basicamente, é um sistema que dá um valor numérico para cada letra. Isso permitia que os autores da época conectassem ideias de um jeito super sutil. Tipo assim, palavras com o mesmo valor numérico podiam ter uma ligação, um significado em comum, sabe? Criando uma camada extra de sentido no texto. Agora, o mais interessante aqui é que isso não era tipo uma prática secreta de um grupo pequeno, não. Era algo super estabelecido desde a Síria antiga, onde um rei mandou construir uma muralha com o comprimento exato do valor numérico do nome dele, até em pichações de amor lá em Pompeia. O mundo antigo funcionava assim, com um alfabeto que também era um sistema numérico. Foi só muito tempo depois que a gente separou as duas coisas. E isso nos leva, claro, ao hebraico, que é a língua original do Gênesis. Olha só, lá as 22 letras do alfabeto têm um valor numérico próprio. O Aleph é 1, o Bet é 2, o Yud é 10 e por aí vai. Ou seja, cada palavra, cada nome, cada frase, tudo tem um peso numérico, uma espécie de assinatura matemática. Ok, então com essa ferramenta em mãos, a gemátria, a gente pode finalmente voltar para nossa pergunta inicial e desvendar o tal enigma dos 318 homens de Abraão. Então, vamos lá. Olhando de novo para o 318. O que parecia ser só um detalhe militar, um número qualquer, na verdade esconde a chave de toda a história. É aqui que a coisa fica interessante. A tradição judaica, os rabinos, nos dão uma dica. Não olhe para o exército, olhe para o nome de um homem. O principal servo de Abraão, o seu herdeiro de confiança, um cara chamado Eliezer. O nome dele não aparece nessa cena específica, mas é como se ele estivesse ecoando por trás dos números. E olha só como isso é brilhante. Vamos fazer a conta juntos. Em hebraico, o nome Eliezer se escreve com as letras Aleph, Lamed, Yud, Ain, Zain e Resh. Agora, somando os valores de cada uma, 1 mais 30 mais 10 mais 70 mais 7 mais 200, o total dá, adivinha? Exatamente 318. Então, aqui está a grande virada. O texto não está falando sobre poder militar. A mensagem aqui é espiritual. A força de Abraão não estava num exército de 318 homens, mas sim na fidelidade, no valor de um único herdeiro espiritual, o Eliezer, cujo próprio nome já carregava toda a força que ele precisava para a vitória. Incrível, né? E olha, isso não é um caso isolado, tá? Uma vez que você entende o método, começa a ver esses padrões aparecendo em outros lugares nas Escrituras, conectando o Antigo e o Novo Testamento de um jeito surpreendente. Por exemplo, essa história dos 318 homens de Abraão tem um paralelo fascinante com a famosa pesca milagrosa dos 153 peixes lá no Evangelho de João. São dois números que à primeira vista parecem totalmente aleatórios, mas os dois escondem um significado bem mais profundo por trás, usando a gematria. Vamos pegar os 153 peixes que os discípulos pescaram. Por que esse número tão específico? A explicação é poderosa. A frase em hebraico Bnei Ha-Elohim, que significa filhos de Deus, soma exatamente 153. Ou seja, os peixes representam as almas que se tornam filhas de Deus. Do mesmo jeito, aquele famoso número 666 do livro de Apocalipse. A maioria dos estudiosos hoje concorda que é a gematria do nome Nero César, o imperador romano, que perseguiu os primeiros cristãos. Era um jeito codificado de apontar o inimigo sem falar o nome dele abertamente e arrumar problema, entende? Tudo isso nos leva a uma questão ainda mais profunda.
A gemátria é só um joguinho de números ou tem algo mais aí? Bom, para a tradição mística judaica, ela é a porta de entrada para a alma do texto. No misticismo judaico, na Cabala, a gemátria é chamada de Nishomatá Deoraita, que significa literalmente a alma da Torá. A crença é que Deus criou o universo usando as 22 letras hebraicas. Então, as letras e seus valores não são só símbolos, são as energias primordiais da criação. A gemátria, nesse sentido, é quase como a linguagem da criação. E tem uma frase do Zohar, que é o livro fundamental do misticismo judaico, que diz tudo. Ele fala assim: um estudo da Torá que não inclui seus segredos é um corpo sem alma. É muito forte, né? É como se ignorar esses segredos numéricos fosse como ler as palavras, mas perder toda a música, toda a alma que existe por trás dela. E isso nos deixa com um pensamento final para levar para casa. Se os números podem recontar histórias e os nomes podem carregar o peso de exércitos inteiros, isso meio que nos convida a reler textos que a gente achava que já conhecia, né? Que outras camadas de significado, que outras conversas silenciosas entre números e letras ainda estão lá, escondidas à vista de todos, só esperando para serem descobertas?